Capítulo 10. Sem data. O meu transplante forçado para outro meio que não o meu. A necessidade de convivência com os de meu espírito e educação. Estranheza. A minha ojeriza por aqueles meus companheiros que se animam a falar de coisas de letras e etc. O JP, que se animava a discutir comigo Zola e falar sobre edições, datas, etc. Entretanto, eu gostava dele. Ri-me mais que nunca quando, percebendo tudo isto, lembrei-me que me supunha um homem do povo e capaz de lidar e viver com o povo. Concluí que nem com ele, nem com ninguém. Lembrança da mulher, a única que podia ter feito viver comigo e eu não compreendera. Cigarro. Insistência em pedir. Negar. Arrependimento. O caso do velho. Remorso, dei o cigarro, muito depois de tê-lo negado. Um pequeno meteu-se no porão, armou-se de tijolos e ameaçou não sair de lá. Os guardas entraram lá com escudos de travesseiros. Um maluco vendo-me passar com um livro debaixo do braço, quando ia para o refeitório, disse: "Isto aqui está virando colégio." À noite, de 15 de janeiro de 2020, sobre desapropriações. Dia 16 de janeiro de 2020. Suicidou-se no pavilhão um doente. O dia está lindo. Se voltar terceira vez aqui, farei o mesmo. Queira Deus que seja um dia bonito como o de hoje. Os sábios que seguiram Napoleão na expedição do Egito, montavam em jumentos. Quando os mamelucos ameaçavam um ataque, ao formar um quadrado, os soldados gritavam, no centro do quadrado, os asnos ao centro do carré, les anes porque estavam montados em burricos. What's gypsy? O engenheiro diz que o Pires de Albuquerque foi promovido devido a ele, tendo-lhe dado até dinheiro. Revolta das mulheres por causa da comida. Loucas e enfermeiras. Diferença entre a reclamação delas e a dos homens, que foi anteriormente. Conversa de loucos. Dificuldade de reproduzi-la e o delírio também. Rabelais 13. Abelardo, viveu infeliz e morreu humilhado, mas teve a glória e foi amado. O B, homem de mais de 50 anos, dizia ter 8 ou 9 anos e tomava a bênção a outro doente, V.O. A um doente, o tal dos berloques, que toca piano, é o que toca melhor, ele toca coisas do meu tempo de rapazola, quando eu dançava. Observo o seu modo de tocar. Embrulho. O hino nacional. Nunca acaba. CB, jogando xadrez, vai muito bem e de repente vem-lhe o delírio e complica tudo. Comparar com o bilhar. Por quê? Quem toca é o tal bacharel que se condenou à mudez. É, M, o velho que dizem matou a mãe, quase mudos. Observar as reações da loucura sobre a articulação da palavra, alguns, tropegos de língua, alguns balbuciam, e outros, quase mudos. B, quase preto, o terror da enfermaria. A briga dele com o gato, o caranguejo. Falar desse tipo curioso de maníaco. Eu vi o P esfregando o assoalho com a vassoura pesada. A, companheiro de dormitório, tem a mania de trazer a cabeça molhada e os cabelos presos por um lenço fino. Uma noite, despertou gritando, estão me ateando fogo na cabeça. Dorme com uma venda nos olhos e tem ao lado um verdadeiro guarda-comidas. Mania literária. Um velho português que tem a vaga semelhança com Francisco José, imperador da Áustria, se crê por isso imperador.
Seção Pinel. Haverá contágio na loucura? Creio que sim. Ambiência do hospital. A imitação como própria à natureza da nossa inteligência. Notar P imita dois loucos, CB. Tenente, que dá para bater portas e cadeiras, dá murros na mesa, etc., e Pereira, que imita dar traques. Este é copiado por diversos. As falas com que acompanham os gestos com a boca não se podem repetir, são porcas demais. A princípio ninguém me procura. Da outra vez, fui muito. Sou muito estimado na Rua do Ouvidor, mas quem não é aí? O FP batuca no piano coisas tão estúpidas como a sua loucura. Não sei como o povo julga que a loucura é sintoma de inteligência e de muito estudo. No hospício, não se vê tal coisa. Um louco perguntou-me se Lisboa ficava em Minas Gerais e aliás doutor, não sabia onde ficava Blumenau. Diz F. Está há 26 anos, tendo entrado com 28 que as mulheres temem refeitório devido à revolta do João Cândido. Há 3 doentes que mataram ou tentaram matar as mulheres, dos quais 2 são oficiais do exército, sendo que um nada tem. É o engenheiro, o tenente e o tenente PM. A força da loucura do véu está nas suas pretensões intelectuais. Ele me disse que tem os instrumentos de engenharia mais aperfeiçoados, e um teodolito, caríssimo, ilegível, e uma bússola que faz levantamentos automáticos e os registra numa espécie de fita telegráfica, indo no bolso. Instrumentos de cirurgia, etc. A sua casa é uma lindeza de coisas pequeninas, até a mesa de operações é de tamanho de uma boneca. Quando mora em Sabrados, tem as flores em potes. Entre elas, catleias em pote. Dia 21-20. Hoje, o D, sobrinho de um funcionário daqui, embriagou-se e, no furor alcoólico, conseguiu subir até o telhado de uma dependência do hospício e de lá, prorrompendo nos maiores impropérios, pôs-se nu em pelo, enquanto bebe água ardente. Na hora do café, lá estavam os caibras ou coisa parecida. Alguns têm um ar bom e modesto, mas outros têm a morgue de estudantes. Eu já tive. Houve festa na capela e ao sair do café, à 1h, cruzei-me com os padres. Que lorpas! E a Constituição? Padres como esses não fariam mal, se não fossem eles a guarda avançada do Estado-Maior jesuítico que nos pretende oprimir, favorecendo os ricos e pavoneando os seus preconceitos. De veio o corpo de bombeiros, com uma escada, para tirá-lo de cima do telhado. Ele partiu as telhas e pôs-se a atirá-las em cima do povo que assistia ao espetáculo do lado da rua. Não parece intimidado. Está seminu e, apesar de saber perfeitamente que está tomado de loucura alcoólica, de pé, na comeira do pavilhão, destinado à rouparia, como que vi, naquele desgraçado, a imagem da revolta. Esse acontecimento causa-me apreensões e terror. A natureza deles. Espelho. Guardas e bombeiros conseguiram apanhar o homem e amarrá-lo. Ele estava acocorado na borda da emalha, acocorado da forma daqueles animais fantásticos que se vêem nas cimalhas das igrejas góticas. Suspendeu o trânsito, durante mais de 1h. O edifício ficava no canto da Rua General Severiano. O FF tinha no quarto também um estudo sobre moléstias crônicas, em francês. O barbeiro. Dizia Catão, segundo Plutarco, que os sábios tiram mais ensinamentos dos loucos que estes deles,
porque os sábios evitam os erros nos quais caem os loucos, enquanto estes últimos não imitam os bons exemplos daqueles. Plutarco, página 178. 2v. Ouvindo Catão, que pronunciava poucas palavras para o intérprete traduzi-las em muitas, aos grupos, observaram estes que as palavras do romano saíam do coração e as dos gregos da ponta da língua, Baltres Levres. 22 de janeiro de 2020. Vi hoje entrar um navio à vela, sem auxílio de rebocador, com 1/3 do velame. Outra impressão do vapor. Não denunciava esforço e parecia docemente ir a navegar sereno. ON, o tal de engenheiro, qualificou de vermelhas as cascas das laranjas, quando as mandou cortar pelo cozinheiro. Veu diz comprar um iate logo que saísse e convidou o comandante e o farmacêutico. OV lavador de peças de roupas dos pátios. Foi aluno da escola de Minas. O tipo condenou-se ao silêncio. Gosto pela leitura. Vive nos vãos das janelas. Uma cesta, com outros que têm a mesma mania. O alemão grandão, que é meu vizinho no refeitório, por ocasião do café teve um ameaço de ataque epiléptico. Bem estúpido e malcriado. Tratar dos nomes de pavilhões e dependências. Pinel, Esquirol Mulheres Calmeu. O mais conhecido é o Esquirol porque foi médico do Augusto Conte. O FP, a sua mania de amolar todo o dia o médico e seu esforço para impedir que os outros fizessem o mesmo. Juliano, Tito, César Flamínio. Vive-se aqui pensando na hora das refeições. Acaba-se do café, logo se anseia pelo almoço, mal se vai deste, cogita-se imediatamente no café com pão, a 1 hora, volta-se e, no mesmo instante, se nos apresenta a imagem do jantar às 4 horas. Daí até dormir, são as horas poores de passar. O veólogo se informou de tudo, costumes dos doentes, guardas, mexericos, puxava conversa com todos, doentes e guardas, para saber novidades. 23 de janeiro de 2020. O S, que parecia idiota completo, a ponto de carregar troços dos outros, para os dar a um meu vizinho de dormitório, desapareceu. Emoção na sessão. O C, sempre com um pano preto. Tipo eclesiástico. Mal encarado. Companheiro de bisca com o P. Uma voz fortemente nasal. Era tipógrafo. Tinha um rictus constante de mau humor e aborrecimento. 24 de janeiro de 2020. Hoje, antes das 7 horas, F, o que tem mania religiosa, desaveio-se com um belga, que tem mania de milionário e condecorado, e deu-lhe um golpe com uma faca improvisada. Visita do Procurador da República, Olinto Braga. Agitação. Reclamação dos malucos. Inspeção das queimas, etc. Um doente chamou-o de boa vida. Furtaram da sala do diretor a bengala do procurador. Oa disse que o faziam ficar sem juízo e a alma se esvaía. O servente do laboratório. A sua pretensão. O avental que, no interior dos hospitais, se confunde com a tal esmeralda simbólica. Livros científicos. Meios de cultura. Não sabia francês. Quis que lhe traduzisse páginas. Pede a P, embaraço deste. Caso semelhante, Hospital Central, com F, diferença entre este e aquele. João e Horácio, nos laboratórios de Química da Escola Politécnica.
F diz que a mãe dele tem 420 anos. Suas façanhas: casa forte, pai rico, transferido de seção, saída da casa forte. Estava no pátio na outra seção. Negro, vassoura na mão. Reflexões a respeito. Vieram visitar-me o Luiz Pinto, o Paixão e um amigo deste, 25 de janeiro de 2020, quando fazia um mês que eu aqui estava. A loucura, a degradação humana, o horror desse espetáculo. V.O. Sua preocupação de ser o primeiro maluco que faz reclamações, e sua pretensão de que fala muito bem e com toda a clareza. V.O. disse-me que tinha 200 e tantos mil réis na palmilha da botina, quando brigou com o Dias, disse que tinha 300 e tantos. No dia de São Sebastião, foi à capela do hospício pelo correr do dia e à tarde. Voltou de lá dizendo que tinha arrematado prendas. Estávamos no salão, e ele apontou uma menina que passava, como tendo recebido dele o presente de uma flor arrematada. Vendo que a menina não levava flor alguma, emendou que esta estava no chapéu. Na ocasião da proeza do dia no telhado, viu a sogra e a mulher. Ele toma-me as palavras e as repete como dele. Quando o B quebrou o nariz do gato, eu, narrando-lhe o fato, classifiquei o estado do nariz do gato como estando a meia nau. Imediatamente, contando a outro, ele repetiu a classificação. Vendo os padres no refeitório, achei-os indíssoltos, antipáticos, com ar de parocos portugueses. Ele, na minha vista, repetiu a opinião. As cartas que lhe dou minuta, que lhe emendo, quando eu o procuro para que ele aluda a esse serviço mínimo, ele desconversa. Ele é mais ignorante do que eu pensava. É um caso interessante. Diz Plutarco que, mais do que outra qualquer divindade, Vênus tem horror à violência e à guerra. Não sabe suportar nem a boa nem a má fortuna. Há sempre prodígios, no Plutarco, até os ratos roem o ouro do templo de Ponto Júpiter, raios advertizadores, crianças que nascem com cabeça de elefante, eclipses, etc. Todos os seus heróis têm filhos mais belos da cidade. Houve quem perguntasse: bebemos porque já somos loucos ou ficamos loucos porque bebemos? A mania do FP pelos jornais que ele não lê. A razão. Os livros também. Um livro de matemática em alemão. Havia no hospício um louco completamente imbecil, cuja mania era tirar os troços da cama de um e levá-los para as de outros. Constantemente fazia isso. Hoje, 26 de janeiro de 2020, desapareceu-me um livro que me fora oferecido, dentre os 3 que ali tinha. Além do mutismo e ficar ereto nos cantos, a sua mania era esta. Tive-o sempre em antipatia, e o fato, que me aborreceu muito mais, aumentou a minha antipatia por ele. Os furtos aqui, antes dele, eram de onde em onde, agora se sucedem com frequência. É preciso saber que não tenho dormitório e tudo que tenho livros, toalha, papel, sabonete, etc. Guardo debaixo do travesseiro ou do colchão. Na primeira vez que aqui estive, consegui não me intrometer muito na vida do hospício, agora não, sou a isso obrigado, pois todos me procuram e contam-me mexericos e novidades. Esse convívio, obrigado, com indivíduos dos quais não gostamos, é para mim, hoje, insuportável e ainda mais esse furto e as minhas apavorantes dívidas fazem-me desejar imensamente sair daqui.
O médico me ofereceu alta, mas não aceitei já, porque só quero sair depois do carnaval. Demais, eu penso que o tal delírio me possa voltar, com o uso da bebida. Ah! Meu Deus! Que alternativa! E eu não sei morrer. Sarará das drogas, o tal chibante, tem o cabelo crespo. Para assentá-lo, usa uma touca e naturalmente vaselina. Dorme com a touca e a usa pela manhã em fora. V.O., desde dias, vinha brigando com M. Antônio, guarda, o substituto de Dias, na inspetoria da seção. Sabendo aquele que ele tinha uma tesoura em seu poder, tomou-a. Ele se enfureceu e disse que tinha um punhal, deram uma busca mais rigorosa e descobriram que ele furtava roupas particulares de outros doentes, cujas marcas trocava. Além disso, encontraram uma chave da porta dos fundos. O caso dos jornais atrasados e a sua prisão no dormitório cárcere. A sala de bilhar é uma das melhores peças da parte do edifício que ocupamos. Fica no extremo da ala esquerda do hospício. Tem 3 janelas de sacada para a frente, que olha para o mar, e 3 outras do lado esquerdo. Já foi melhor mobiliada. Nas paredes há quadrinhos, com recortes de revistas ilustradas, emoldurados modestamente com passe-partout improvisados. Representam castelos nas pontas de montanhas, com torres cilíndricas com os tectos cônicos, das condecinhas do século XIII ou XIV, paisagens de estaque, no inverno, uns carvalheiros sem folhas ou púplias tristes. Há um desenho de um senhor gordo deitado num divã rico, ele mesmo em vestuário de baile, que me parece ser de Leandro. Quem teve esse trabalho de decoração? Há vestígios de que foi pessoa de gosto e educação. Dia 27/1-20. Logo após o café, o véu provocou um barulho dos diabos com o FP, porque este tinha sido transferido para um quarto melhor, com cômoda, etc., e não pagava nada, enquanto ele pagava 15.000 réis e não tem essas regalias. Trocavam insultos mutuamente os mais vis e baixos. Véu mostrou todo o seu fundo de soberba, de presunção, de vaidade e mesquinharia. Entretanto, ele não paga. Tem-se na conta do doente mais rico, mais importante, o que mete medo aos guardas, aos médicos, ao pessoal superior. A sua loucura veio-lhe da vaidade doentia. O tal que matou o rival em amor, diz que viveu 12 anos num ovo. Véu tem o riso algo parecido com o JB e algumas vezes sublinha as frases com contrações da fisionomia e do canto dos lábios, e tem gestos parecidos com ele. O riso é antipático. Dostoiévski diz que se o riso de um desconhecido é agradável, ele é homem honesto. O do véu é desagradável, soa como um chocalho de coco ou cabaça. Há outro caso de imitação entre loucos, um doente que esteve na minha sessão foi transferido para outra e lá espiava o A, que vivia pelas salas e corredores a dizer coisas desconexas, palavrões, e repetir, a espaços, a palavra pinacoteca, derivadas e ou acompanhadas de outras, que não fazem sentido com ela. Ao imitador não vi, mas fui informado por pessoa segura que andava de um lado para outro a dizer, pinacoteca, piabanha. O doente borrado, seminu, o seu aspecto horripilante. O seu maneio de sombra no corredor. Gabriele Cuniverelli ou Euvridaus e Fleurs de L.R. Annuaire International do Credit Public. A tela. Dia 27 de janeiro de 2020. Revolta dos presos na Casa Forte,
às 7 horas da noite. Baderna, etc. A revolta é capitaneada pelo D, o tal que subiu no telhado. Estão chegando bombeiros e força de polícia. Previ isto. Os revoltosos são vizinhos de quase metade da seção Pinel. Armaram-se de tracas. Vejo-os cá de cima. O resto da seção Pinel mantém calma. A nossa está quase sem guardas nem enfermeiros, mas a atitude de todos é de curiosidade. Um acontecimento desses quebra a monotonia e distrai. O Ferraz diz que o Santana é vítima de inimigos traiçoeiros, por ser mulato. Santana é um velho empregado da assistência e muito bom para os doentes em geral. Ferraz, em seguida, acrescenta que ele é um homem velho, tem 420 anos, já foi Márcio Neri e outros despauterios que eu não pude guardar, mas pode com eles todos. O que é evidente é que alguém fornece meios e modos ao D para ele fazer esses escândalos todos, no intuito de desacreditar alguma pessoa influente no hospício ou mesmo toda a diretoria. A rua encheu-se, há um movimento de carros, automóveis com personagens, e força de polícia e bombeiros, a toques de corneta, um aspecto de grosso motim. Consta que ele lançou cimentos e varões de ferro. Já tenho medo de ficar aqui. Há alguns que não são aparentemente doentes, mas que em dados momentos se denunciam em contrário. Os epilépticos, os sujeitos a certas mênias que têm um delírio de tempos em tempos. Conheço o EP desde que entrei aqui, como homem polido, de certa educação, serviçal, não aparentando a menor mania, senão a de não sair daqui. Foi estabelecido com tabacaria e mostra ter boas relações de amizade. Uma vez atrasou-se no banho, o guarda, ao passar pelo banho para o café, disse-lhe uma coisa sem importância, ele vestiu-se rapidamente, chegou a tempo, o guarda repetiu uma pilhéria sem alcance e, por isso, ele se fez pálido, beiços roxos e tremendo que nem uma pilha. Que seria capaz de fazer? 28 de janeiro de 2020. O diretor proibiu a entrada dos jornais. O FP atirou fora os abacates que lhe deram, porque os temperaram com açúcar de terceira. Ele é branco de primeira ordem e não negro, nem mulato, para usar tal açúcar. O nu no hospício. A liga pela moralidade. Poucos homens bem feitos, o mesmo no banho de mar. Um único eu vi no hospício. Era um rapaz moreno, olhos e sobrancelhas negras, assim como os cabelos, de um negro bonito e luzente. Perfeitamente imbecil, olhava-me com um sorriso parado, sem dizer nada e nada pedir. Os jornais foram proibidos, mas todos tinham jornais, entre eles o FP e o tal engenheiro CP, aquele meço bem alto, que não emprestava a ninguém, olhando para mim, ele que não cessa de pedir-me cigarros, fósforos, jornais e até dinheiro, eu lhe dei para comprar revista. Contudo, o Gastão dos cigarros guarda um para mim. O maluco é em geral mau e egoísta, especialmente o Porto, cujo delírio é de grandeza. Raro é o liberal e agradecido. Só aqueles que caem em profunda loucura é que perdem o sentimento de propriedade. Descobri quem me furtou o livro. Foi o gato a quem tratei bem e nunca lhe atirei chufas. Deu-o ao Gastão, que viu meu nome e não mo restituiu. Este G é um rapazola de que já falei, e não tem nada de louco. Simplesmente sujeito a ataques. A esse tempo, agarrou de aborrecer-me muito, tenho feito muitos obséquios. Este pequeno tem de sair daqui, por força,
é muito moço e não tem cura, mas terá um mau destino. Convém falar no JC, de Santa Teresa, um louco. A sua loucura. A história dos seus estudos, as suas crises, apelo a misticismo, vícios, etc. Custa a crer que esses loucos, dois principalmente, V e FP, me aborrecem e irritam-me. Esqueço de que são loucos e dá-me vontade de vociferar. Vou pedir alta, para não dar essa demonstração de loucura. Ampartenairial est individu tresemmerdant. Toujors el me demande, est se equivoconaices messie antel. Em attendum tem me a repousi, a el dit, se messie antel est Marie avec em me a cousine que est fili do dacter antel. Conaices vous? Non? Almoins el dacter. Segunda et une notabilité a Valparaíso. Non? J. Avait dita a lui que j isso e até ao Hospital Central. Voei conutsenos doute L. General Travassos. J. me facie em tire faché. J. dit. Ria J. Ait dita esse que j. mis até ao HCL dernieranei. O. Mondiu de la France. J. Etolfi. F. Porto diz que é tão inteligente que, depois de 6 meses de estudar latim, pôs-se a declinar grego, enquanto o irmão levou 2 anos para traduzir Virgílio. O Torres matava camundongos, pelava-os, estripava-os, para dar aos gatos, a fim que não tivessem trabalho de fazer isto. As reixas. Os heróis delas. A loucura do cigarro. Um doente, homem rústico, tipo de nosso roceiro, veio para o meu dormitório. Nos primeiros dias, passou bem, mas, não recebendo visitas e, consequentemente, fumo ou cigarro, perdeu a quietude e ficou doido. Descrever a noite. No salão, havia um recorte representando uma pescaria de fúcsia feita por mulheres de coifa, à noite ao luar. Telefone do Esquetino 3863. Se as leis são como as teias de aranha que prendem os fracos e pequenos insetos, mas são rompidas pelos grandes e fortes. Palavras de um sábio cita Anacarsis, citado por Plutarco, na vida de Solon. Primeiro, repetia suavemente perfumas a tua lembrança frase que ele encontrou num livro que me deram. Este mesmo fez-me ler, na biblioteca, A Dor do Alcindo, com uma prosódia, em que pronunciava inércia e estéril. Aconselhou-me que a lesse, porque educaria melhor o meu espírito que o livro de Renan que estava lendo. Lia um artigo sobre a miel. A Dor está no volume 24 da Biblioteca das Obras Célebres. Leio o Plutarco, Hospício, Vida de Coriolano a Alcibiades. Ambos puseram os seus talentos a serviço dos inimigos de sua pátria, por despeito de serem perseguidos politicamente. Temístocles matou-se. O Beócio P. considera todos os 3 homens ilustres. Hoje, aqueles 2 não tomariam arma, mas vendê-la-iam em convênios e declarações de guerra, mediante ouro do estrangeiro. Não esquecer o poltrão do Veiga. Tipo de débil mental.